bem com vocês? Prontos para mais uma aula de robótica educacional? Eu, professora Maiara, estarei com vocês nesta aula de hoje. E vocês conseguiram perceber que o nosso cenário está todo organizado de uma maneira diferente? Olhem só, será que vocês conseguem descobrir qual será o tema da aula de hoje? Vamos ver. Antes de começar, eu vou pedir para você pegar o seu caderno ou a sua folha de registro, anotar para nós a data de hoje, aula número 12, robótica. Eu vou dar um tempinho e nós já voltamos. Muito bem, conseguiu anotar a data de hoje? Então, olhem só, atenção para os materiais que nós iremos utilizar na aula de hoje. Nós iremos utilizar folha de papel, caixa de papelão, tesoura sem ponta, cola e algumas bolas pequenas. Vejam só, eu vou mostrar para vocês o que nós iremos construir ao final da nossa aula, para você já perceber como será utilizado esses materiais. Vejam só, a sua caixa de papelão pode ser uma tampa, pode ser uma caixa de alguma coisa que veio algum alimento dentro. Eu utilizei esta caixa pequena, olhem só. As tiras de papel que nós vamos utilizar, as folhas de papel, nós vamos fazer essa parte aqui, certo? E as bolinhas, você pode usar bolinha de gude, assim, pequenininha. Você pode usar essas outras bolinhas de borracha ou qualquer outra bolinha que você tenha aí na sua casa, certo? Eu vou deixar um tempinho para você organizar esse material. Caso você não tenha esse material agora, observe na nossa aula como será a construção e depois você pode construir aí, tudo bem?
seus materiais com calma. Se você não tiver esses materiais na aula de hoje, num outro momento você providencia e já saberá como fazer a nossa atividade, certo? Mas vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje eu irei utilizar este livro aqui. O livro que tem o título Livro dos Números, Bichos e Flores. Quem escreveu este livro, a autora, é a Cléo Busato. Ilustrações, Flávio Fargas. E editora Moitará. Vamos ler juntos esta história e descobrir o que tem aqui? Então vamos lá. Olhem só. Amanhece. Um girassol desperta no jardim. Duas abelhas pousam nele. Mãe passarinho pia. Pai passarinho pia. Filho passarinho pia. 3 passarinhos piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 4 joaninhas descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas pousadas no girassol. 5 minhocas saem da terra e se arrastam pela grama. Seguem em direção às 4 joaninhas que descansam à sombra das folhas, ouvindo os 3 passarinhos que piam para as 2 abelhas, pousadas no girassol. Esta história não acabou. Ela continua. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ela, certo? E vocês conseguiram perceber pelo nosso cenário e pela história de hoje que o nosso tema é jardim. Isso mesmo. E aqui no nosso jardim nós temos vários animais. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre um deles. Será que você sabe qual é? A nossa abelha. E para começarmos a pensar sobre isso, olhem só. Eu tenho um desafio da matemática para vocês, certo? Vamos ver se você consegue de cabeça, contando nos dedos ou contando com objetos, resolver esta questão. Olhem lá. Uma colmeia tem 16 abelhas. 8 delas saíram para coletar néctar. Quantas abelhas ficaram na colmeia? Olhem só, eu vou deixar um tempinho para você perceber, tentar resolver essa questão e já voltamos com a resposta. E aí, conseguiu resolver? Vamos observar então aí na tela. Nós temos ali 16 abelhas, certo? Então, 8 delas vão voar, sair da colmeia. Quer dizer, vão para outro lugar. E quantas será que vão ficar na colmeia? Vamos perceber? Olhem lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 abelhas saíram. Quantas abelhas ficaram? Ficaram 8 abelhas na colmeia. Vejam só. 8 mais 8 é 16. Se eu tenho 16 abelhas e tiro 8, 8 saem, ficam 8 abelhas. Você conseguiu resolver? Isso aí. Mas me conte uma coisa. Você sabe alguma curiosidade sobre a abelha?
ou sobre esse animal que apareceu na nossa história, os outros animais? Mas sobre a abelha especificamente, eu tenho para vocês várias curiosidades na aula de hoje. Vejam só. Ali nós temos uma abelha e nós temos uma outra abelha com o nosso kit de robótica. Isso mesmo. Ela fará parte da aula de hoje. Vamos ver ela aqui em funcionamento? Será que vai dar certo? Olhem só. Vamos ligar esta abelha. Olhem só a nossa abelha da robótica. Que bonita, hein? E ela está seguindo um caminho, seguindo um percurso. Muito bem. Mas quando eu falo em abelha, qual é o sentimento que você tem? Você tem medo? Geralmente as pessoas têm medo das abelhas, não é mesmo? Porque elas ferroam e isso dói muito. Quem já passou por isso sabe quanto isso é dolorido, não é mesmo? Mas as abelhas, elas têm funções muito importantes na natureza. E outra coisa, esta abelha que tem o ferrão, ela não é uma abelha nativa do nosso país. O que significa nativa? Significa que ela sempre esteve aqui. Ela não esteve aqui, na verdade. É uma abelha que foi trazida de outro lugar para o nosso país. Aqui no nosso país, as abelhas... Você sabia que existe tipos de abelhas? Isso mesmo. Espécies de abelhas. As abelhas nativas do nosso país, elas não têm ferrão. São as abelhas sem ferrão. E aqui na nossa cidade, olhem só. Nós temos um projeto chamado Jardins de Mel. Vamos conhecer o projeto chamado Jardins de Mel aqui de Curitiba? Observe aí este vídeo. Este é o nosso mundo com as abelhas. Este é o nosso mundo sem as abelhas. Estima-se que 1 em cada 3 refeições feitas pelos humanos só é possível graças às abelhas. Sem elas, o ciclo da polinização se quebra e com isso teríamos escassez de alimentos. A polinização é um dos principais mecanismos de manutenção e promoção da biodiversidade. Cerca de 85% das plantas com flores do planeta depende da polinização feita por elas. Einstein já dizia que, se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Por isso, é tão importante a preservação das espécies. No mundo todo, são mais de 20 mil espécies de abelhas, sendo 420 de nativas sociais, que são as abelhas sem ferrão. E dessas 300 espécies estão aqui no Brasil. É preciso cuidar enquanto há tempo. Com o projeto Jardins de Mel, Curitiba faz parte para ajudar a polinizar a cidade e cuidar desse grande tesouro brasileiro que é a biodiversidade. Mas como vai funcionar? Abelhas sem ferrão serão espalhadas em estações distribuídas em áreas verdes, iniciando pelo Parque Barigui, Bosque Reinhard Mark, Jardim Botânico, Casa de Acantonamento e Museu de História Natural Capão da Imbuia. Vamos utilizar 5 espécies. Jataí, elas costumam fechar a entrada de seu ninho durante a noite e em dias de frio. Manduri inspirou o nome da cidade da região metropolitana, Mandirituba. Essas abelhas, quando ameaçadas, enrolam-se nos cabelos e pelos. Uma experiência muito divertida. Mirim é uma abelha muito pequena, muito mansa e discreta. Seu própolis é produzido puramente com resinas gosmentas e é armazenado em bolas nos cantos da colmeia. Utilizado também para imobilizar os inimigos e vedar a colmeia de luz e ventos. Mandaçaia. Na língua tupi-guarani, seu nome indígena significa vigia bonito. Guaraipo é a espécie mais calma de todas. Elas adoram locais úmidos próximos aos rios e matas densas. Esta espécie altera todo o nosso conceito sobre as abelhas, já que é comum encontrar até 5 rainhas irmãs trabalhando todas juntas. Cuidar das abelhas é cuidar da preservação de toda a biodiversidade da cidade.
As atividades desenvolvidas pelos Jardins de Mel ressaltam a sensibilização sobre a importância e os benefícios dos serviços ecossistêmicos de regulação e equilíbrio do planeta prestados pelas abelhas nativas. Também serão ofertados cursos de capacitação para guardiões das abelhas sem ferrão, o que vai contribuir para manter a cultura que vem desde os povos indígenas. As abelhas são fundamentais para a perpetuação das espécies vegetais e os humanos têm muito a aprender com a sua organização e cooperação. Fica aqui o convite da Prefeitura de Curitiba para você ver de perto esse lindo projeto de amor e responsabilidade ambiental. Partiu Barigui? Vocês perceberam que neste vídeo apareceu várias espécies de abelhas? Essas abelhas são as abelhas chamadas nativas. São as abelhas que nasceram no nosso país. Mas observem só, ali no vídeo eles falam sobre visitar esses espaços. Neste momento é importante observar o horário de funcionamento, se esse espaço está aberto ou não, certo? Mas esse projeto Jardins de Mel, ele pretende proteger as abelhas e criar espaços para elas se desenvolverem na cidade. Muito bem! Sabe por que as abelhas são importantes para a natureza? Olhem lá! As abelhas, elas coletam o néctar das flores. Então, olhem só. A abelha sai de sua colmeia, vai voando de flor em flor, coletando o néctar. E quando ela passa de uma flor para outra, acontece um processo chamado de polinização. Já ouviu falar? Nunca? Vamos conhecer então o que significa este processo de polinização através de um vídeo. Olá, humanos pequenos e grandões! Todos sabem que quem faz a delícia do mel são as abelhas. Mas vocês sabem como elas são? Elas têm o corpo listrado de preto e amarelo, bem bonito, parece um coletinho. Possuem 6 patas e 4 asas. Vocês sabem quantos olhos têm as abelhas? Resposta no final. O mel é feito com uma substância chamada néctar, que as abelhas colhem entre as flores. Ao mesmo tempo em que colhem o néctar, fazem a polinização. O pólen é como se fosse uma sementinha bem pequenininha que as abelhas vão espalhando na natureza. E com isso, ajudam no nascimento de novas plantas. E essa é a sua função mais importante no mundo natural. E aqui está a resposta. 5 olhos. Até o próximo fabuloso mundo do Zecan. Conseguiu compreender o que é este processo de polinização? Então, quando a abelha vai de flor em flor para coletar o néctar, na sua pata e nas suas asas e no seu corpo, acabam grudando os grãos de pólen. E quando um grão de pólen sai de uma flor e vai para outra, acontece este processo de polinização. Por isso que as abelhas são importantíssimas para a natureza. É como se ela fosse semear as flores, os alimentos. Ela é muito importante. Por isso, este cuidado em preservar as abelhas. Mas observem só. Como a abelha consegue voltar para a sua colmeia? Ali nós temos uma caixa representando a colmeia, que é o local onde a abelha vive, certo? E ela sai em busca desse néctar pelo jardim, pelo parque. Mas o ambiente é muito grande. Como será que ela consegue voltar para sua colmeia? Olhem aí. As abelhas, elas criam mapas do ambiente para voltarem para a sua colmeia, para voltar para a sua colmeia. Então, os cientistas fizeram um experimento. Eles queriam descobrir como é que as abelhas, elas se locomoviam, se localizavam dentro de um espaço. Eles tinham uma ideia, pela luz do sol. Então, resolveram fazer um experimento e acabaram descobrindo que, além da luz do sol, elas criam um mapa do ambiente. Elas observam elementos próximos de sua colmeia e aí elas sabem como voltar.
para a sua colmeia. Mas olhem aqui na nossa aula de robótica hoje, nós temos o nosso jardim, a nossa abelha com o kit Ludobolt. Olhem só, nós temos aqui a abelha e nós criamos um labirinto. Porque, pensando nessa ideia de como a abelha volta para a sua colmeia, nós criamos um labirinto, que é o labirinto da robótica. Olhem só! Será que a nossa abelha aqui vai conseguir descobrir qual é o caminho de volta para a sua colmeia? Vamos ver. Olhem, ela está encontrando o seu caminho. Será que vai dar certo? E ela chegou até a colmeia. Essa abelha, ela conseguiu executar este comando porque ela foi programada, certo? Vamos ver novamente? Olhem só, vou ligar aqui a nossa abelha. Será que ela vai descobrir novamente o caminho? E ela faz as curvas e está se aproximando de sua colmeia. Mas e se eu colocar essa abelha em outro ponto de início? Será que vai dar certo? Olha, essa abelha não tá certo se ela ir por outro caminho. Olhem só o que acontece. Ela fica fora do seu rumo, né? Fora do seu eixo. E por que será que isso acontece com esta abelha aqui do nosso kit? Observe aí. Como será que funciona a abelha com o Ludobolt? Através do sensor de luz. Observe aí. Embaixo do nosso robô Ludobolt existem 2 sensores de luz. Olhem só, aqui embaixo do nosso robozinho. E através deste sensor ele consegue identificar as cores. No nosso caso, a cor vermelha e a cor preta foram as cores programadas para o Ludo seguir a linha. Observe aí a programação. Olhem como ficou. Então, eu vou colocar mais uma vez. Por isso que a nossa abelha não seguiu o outro caminho onde tinha a linha amarela, porque a programação dele não foi realizada para ler essa cor, e sim para ler vermelho e preto. Muito bem! Então, hoje nós descobrimos que o nosso robô Ludobolt, ele tem sensores de luz. E agora vamos para a nossa atividade prática. Organize seus materiais, que eu vou organizar os meus aqui, e nós já vamos descobrir a atividade de hoje. Olhem só, com os materiais da aula de hoje, nós vamos construir um labirinto. Isso mesmo. Aqui eu utilizei uma caixa pequena, eu pintei esta caixa e nós colocamos o labirinto para que a nossa bolinha, para que ela passe e percorra ali o caminho, olhem só, certo? Esta é uma opção que você pode fazer aí na sua casa. Mas eu trouxe para vocês também uma outra opção de labirinto. Este aqui, ó, ele é um labirinto bem maior, vejam só. E aí, a nossa bolinha, ó, ela tem que percorrer o caminho para chegar até o final, certo? Este labirinto aqui também foi feito com uma caixa de papelão. Essas partes aqui do meio que compõem o nosso labirinto também são papelões que eu cortei em tiras. Então, eu pintei a tampa da caixa, recortei as tiras de papelão e fui construindo o meu labirinto. Esta também é uma outra opção. Mas se você não tem como construir um labirinto com esses materiais, você pode desenhar um labirinto aí no seu caderno ou em uma folha. Constrói um labirinto e desafia uma outra pessoa para descobrir o caminho certo. Isso mesmo. Então, assim, como eu sei que esses materiais, vocês precisam de um pouco mais de tempo
para conseguir, para pintar, para organizar, eu vou mostrar para vocês como funciona a construção deste labirinto. E num outro momento, com mais tempo, vocês podem fazer aí na casa de vocês, certo? Então, olhem só. Essas tirinhas de papel, já explico para vocês como foram feitas. Então, eu peguei uma caixa de papelão, pintei esta caixa e deixei ela separada. A folha de vocês, olhem só. Vocês podem pegar a folha, dobrar ela ponta com ponta. Mais uma vez, ponta com ponta. E vocês podem recortar as marcações. Olhem ali, vocês conseguem perceber que ficou marcado, certo? Se vocês cortarem essas marcações, vocês terão tiras de papel que podem ser enroladas e coladas para formar os nossos espaços, né? Os nossos cones onde o labirinto vai passar. Você pode também, como eu fiz aqui, ó. Você pode desenhar uma flor na ponta. No nosso caso aqui, a bolinha está representando as abelhas que saem coletar o néctar entre as flores. Mas você pode criar o enredo e a história que você quiser, certo? Então, você vai enrolar ela aqui, põe um pininho de cola, fecha este rolinho assim. E aí, você organiza aqui dentro do seu espaço o caminho para a bolinha percorrer. Vejam só. Você tem também uma outra opção, como esta daqui, que eu fiz com rolinho de papel higiênico. Eu pintei o rolinho, cortei ele e também ficou um cone, para que ele pudesse passar. Olha, ficou um espaço ali. Passo cola aqui embaixo e vou organizando o meu labirinto. Olhem só. Percebendo que eles precisam de um espaço para que possam percorrer e para que a bolinha consiga passar entre as flores aqui representadas, certo? Se você fizer com a tira larga de papelão, você faz a mesma coisa. Você vai colando, recortando a tira, vai passando cola e vai organizando o seu labirinto. Olhem só. O importante também é no meio deste labirinto, vocês colocarem algo para que a bolinha possa ficar aqui presa, como se fosse a colmeia, da onde ela vai partir e para onde você pode pôr o desafio que ela quer chegar, certo? Então, olhem só, vamos colar mais uns aqui. E aí, você vai pensando nos desafios que você pode criar com o seu labirinto. Quem sabe você consiga fazer labirinto com outros materiais. Esses com o rolinho de papel, eles demoram um pouco mais para colar. Eu queria mostrar para vocês, ó, como ele vai ficando. Aqui eu passei a cola agora, então demora um pouquinho, né, até a cola secar. E é importante a gente deixar secar para que na hora que nós formos jogar com a bolinha, ele não caia, né? Ele não saia do lugar, certo? Então, preenchendo toda esta caixa, você chega a um labirinto assim, certo? Você pode inventar, usar a sua imaginação, a sua criatividade. Será que eu consigo fazer essa bolinha passar por todas as florzinhas? Mais ou menos, né? A professora Mayara tem que treinar um pouco mais. Garanto que vocês aí em casa já estão treinados e são ótimos em criar labirintos e em explorar estes elementos, certo? Lembrando que se você não tem esses materiais e não tem como criar um labirinto na caixa, você pode desenhar no seu caderno. Não tem problema. É uma diversão criar labirintos. Então, olhem só. Eu espero que vocês criem labirintos bem legais e se divirtam. Na nossa próxima aula, essa história continua. E quais personagens será que nós iremos descobrir? Vamos saber até a nossa próxima aula, certo? Até mais!